Bom dia, feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos à comunidade adventista do Encontro Vida, um lugar para você ser, pertencer e ter o encontro real com o nosso maravilhoso Deus. O nosso bom dia é muito especial às pessoas que já estão aqui no auditório, presencialmente, acompanhando o início desse estudo da lição, do início da escola sabatina, mas um bom dia muito especial para você que está em casa, que está no carro. Não importa o local específico onde você está, o importante é que você está aqui conosco, acompanhando o estudo dessa lição. E esse sábado, que é um sábado bem diferente do que todos nós imaginávamos, afinal de contas seria um final de semana de retiro, um final de semana diferente, mas por conta de toda essa realidade da pandemia que nós estamos vivendo, nós mudamos o plano, mas não mudamos o plano de estar com Deus, e hoje estaremos com Ele, estudando a Palavra de Deus. Eu convido a você que está acompanhando a nossa transmissão para aproveitar e curtir o nosso canal Vida Play e também pegar esse vídeo e compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, para que outras pessoas mais possam acompanhar esse momento de estudo da Palavra de Deus. Também te convidamos para que você possa comentar no chat, fazer as suas observações, as suas perguntas, os seus comentários, que nós ficaremos imensamente felizes de poder ler a sua participação. Bom, meus amigos, nesse sábado nós estamos recapitulando aquilo que já estudamos em nossas casas, em nossos lares, a lição de número 7, a derrota dos assírios. E nós temos um convidado muito especial, pela primeira vez aqui no nosso estudo da lição, o pastor da nossa comunidade, pastor Gleidson Barbosa. Pastor, bom dia, é uma honra imensa para nós tê-lo aqui nessa manhã de sábado. Na verdade, o prazer é todo meu, Jorge. Feliz sábado a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento onde a gente vai refletir naquilo que a gente estudou durante a semana. Para mim é um privilégio participar, eu sempre ficava observando, e aí eu imaginei que um dia eu estaria tendo essa oportunidade de poder, através desses momentos aqui de estudo da palavra, poder também compartilhar aquilo que Deus tem para nós, né? Eu queria pedir aí para a produção mostrar na tela, rapidamente, essa tela aí da Escola Sabatina, as duas imagens de quem está conduzindo, que é o George, e quem vai fazer os comentários, né? E se você olhar na foto, você observar aí na imagem, a gente parece que trocou aí, eu estou aí sem barba, o George está com barba, né? E eu quero começar já, o primeiro comentário meu, quebrando gelo, dizendo para você que costuma sempre ver a condução do Jorge aqui sem barba, ele está agora com um novo visual, né? Então, seja bem-vindo ao time também, tá? Perfeito, pastor, e só para esclarecer a todos, eu estou com esse visual porque minha esposa gostou, e como eu sou um homem extremamente obediente, estou seguindo as orientações dela, viu, meu amor? Então, estamos tranquilos aí na barba. Pastor, eu vou agradecer mais uma vez o senhor estar aqui, estará conosco muitas outras vezes, espero, e peço para que você possa, nesse momento, nos conduzir em oração, para que Deus possa abençoar esses instantes de estudos que nós teremos. Se você puder, você que está em casa, ou vindo, se dirigindo à nossa comunidade, se puder fechar os olhos, convido também você que está aqui no auditório, para a gente fazer uma oração a Deus. Pai querido, nós estamos aqui já no início desse momento com o propósito de refletirmos na Tua Palavra, Pai. Aqui a ideia é não somente haver falas direcionadas daqui, mas também a participação dos nossos irmãos que estão aqui presentes e outros que possam participar através do chat. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, relembre as lições e, acima de tudo, possamos colocar em prática aquilo que formos refletir aqui. Esteja conosco, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, só para nós esclarecermos as nossas regrinhas de convivência para os próximos instantes, nosso estudo da lição ele é feito em 3 blocos, onde o nosso convidado sempre inicia fazendo as suas observações, os seus comentários, mas ao final de cada bloco nós convidamos cada pessoa aqui da comunidade, um microfone ficará à disposição para aquele que levantar a mão para a sua participação, e também leremos os comentários que estão no chat. Então nós somos super democráticos, se chegar o momento da participação e ninguém levantar a mão, o programa para até que alguém bondosamente contribua conosco. Não é isso, pastor? Isso mesmo, a gente quer, na verdade, estender esse momento que não seja apenas aqui, mas que haja
participação, porque é muito gostoso quando a comunidade participa, você faz o seu comentário, você faz aí, quem sabe, a sua pergunta, e é bom que a gente torne esse momento mais dinâmico, mais participativo. Perfeito. Então, como nós sempre falamos, o nosso termômetro aqui do nosso estudo da lição é a quantidade de pessoas que participaram, tá bom? Então, vamos aqui nas partes introdutórias da nossa lição, para já iniciarmos. O nosso texto de memorização, Pastor Gleitson, não sei se foi da sua época, você é uma pessoa mais jovem, mas no passado chamava-se verso áureo, né? Eu sei que você já leu a respeito, não passou por essa fase, mas lá dizia, lá o texto áureo do passado, o texto de memorização de hoje: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. A lição, ela nos traz a história de algumas imagens que estão no Museu Britânico, de imagens que retratam várias conquistas do exército da Síria, de conquistas de Senaqueribe, e de como foi brutal e foi vitoriosa a sua campanha. E, especificamente para o estudo dessa lição, que história elas têm para nos contar sobre a situação do professo povo de Deus? É com base nessas premissas que iniciaremos agora o primeiro bloco de perguntas, começando pelo pastor Gleitson. Pastor, qual era o contexto político de Judá no período em que o rei Senaqueribe da Síria tentou conquistá-la? E qual foi o principal elemento? Na verdade, vamos ficar só nessa parte agora, pastor. Explica para a gente qual era o contexto político que Judá estava envolvido nesse momento. Antes especificamente de falar desse contexto político, eu queria convidar a você a relembrar aqui a temática geral dessa temporada da nossa lição, no Lições da Bíblia. O título é Isaías, o consolo para o povo de Deus. Essa temporada, nesses 3 meses que nós estamos estudando desde o início desse ano, a gente está, então, compreendendo melhor a respeito do livro de Isaías. Nós já estamos, então, no 7º episódio, na 7ª lição, que tem como título, a derrota dos assírios. E se você notar o tema geral aí, é o consolo para o povo de Deus. Você percebe que há, George e queridos amigos, sempre essa linha de conflito, e sempre existiu, e começou isso no céu. O grande conflito, ele é real, se estendeu então para a terra, e aí você percebe essas forças antagônicas, e em meio a toda essa guerra, em meio a toda essa batalha, tem você e eu, e nós precisamos entender que nós podemos contar com alguém, que nós não estamos sozinhos nesse processo, que existe consolo. E o texto, para memorizar, o verso áureo, eu chamo a atenção para você, e convido você a abrir a Bíblia novamente, só para a gente refletir em Isaías 37, verso 16, Isaías 37, verso 16, diz assim, vou repetir aquilo que o nosso querido Jorge falou, o Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus de todo o reino, de toda a terra, Tu fizestes os céus e a terra. Por que o autor aqui da lição quis já chamar como um verso especial, certo? Esse texto, porque ele quer mostrar, relembrar para cada um de nós, que apesar das nossas lutas, qual que seja a sua circunstância que você esteja passando, nós precisamos sempre lembrar que Deus, Ele está no controle, Jorge. Deus, Ele está no comando. Eu sei que recentemente você passou por uma experiência muito delicada, eu imagino que alguns de vocês também têm passado em várias esferas, como por exemplo a financeira, mas Deus, Ele está. Então esse é um primeiro ponto importante. Diante disso, sabendo que Deus está no comando, e a gente sofre muitas vezes por consequência das nossas ações, pelas nossas escolhas, é natural isso, mas também por conta desse contexto que eu mencionei, dessa grande guerra, que nós estamos inseridos. Por exemplo, às vezes um país guerreia com outro, e os civis não tem muito a ver com a coisa, mas a bomba cai, aí vem os estilhaços, e a gente Eles sofrem as consequências, não participaram da decisão de guerrear,
mas vão sofrer a consequência dela. Então, diante disso, o povo de Deus, né, estava passando por um período muito conturbado, complicado. E aí você deve lembrar que houve uma grande apostasia, e havia um rei chamado Acais, que ele então se relacionou com a Jezabel, e por conta também desse relacionamento, acabou adotando muitas práticas daquela religião dela, fez então aliança com um povo que não era de Deus, e mudou completamente a rotina das coisas que aconteciam ali, na igreja da época, as rotinas religiosas, os valores, as crenças, e aí a nação de Deus, o povo de Deus foi num declínio espiritual. Interessante, você pode ir eu convido você a ir para Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 28 e 29, você vai perceber aqui, que há uma espécie de transição, queridos, uma transição. Você tem o rei Acais, e aí no final do 28, ele morre, certo? E se você for ver as características que é mencionado sobre esse rei, e sobre alguns reis anteriores, sempre assim, fez o que era mal. E aí vem uma ruptura. A ruptura aqui no capítulo 28, vem o filho já de Acais, o Ezequias, e aí entra mais precisamente do nosso contexto, diz aqui, né, tinha Ezequias 25 anos, vejam jovens, 25 anos de idade, num contexto familiar, não muito de uma religião verdadeira, segundo os princípios da palavra de Deus, ou seja, Ezequias, ele tinha tudo para dar errado, foi assim educado em todos os sentidos para dar errado na questão religiosa, na questão espiritual, mas ele rompeu isso. Ele reinou cerca de 29 anos, diz aqui, e aí eu queria chamar a sua atenção no verso 2 do capítulo 29, se você está com a sua Bíblia aí, diz assim, fez ele o que era reto perante o Senhor. E o que ele fez então? Ele começou a operar reformas. Ele pegou um país, uma nação devastada espiritualmente, devastado também socialmente, politicamente, estruturalmente, financeiramente, porque o pai dele havia feito alianças com outros reis, aí, inclusive da Síria, e com isso eles pagavam tributos enormes, e era dificultoso o processo, e enfim, ele estava acuado, o reino ali estava acuado, porque as cidades da vizinhança estavam sendo invadidas, estavam sendo tomadas, certo? E aí estava chegando o momento deles também. E aí no contexto aqui, qual foram já as ações? Eu posso ir até para o... Sim, pastor. Antes de você ir para as ações, você colocou um ponto que eu achei muito interessante. Quando você fala que o Ezequias viveu num ambiente onde tudo levava a cometer os mesmos crimes e o mesmo afastamento do seu pai, isso mostra para nós que o ambiente ele é muito importante na nossa formação pessoal e espiritual, mas no final das contas, o que vai determinar é o livre-arbítrio, é a livre escolha. E isso é muito interessante, porque, como você mencionou, Ezequias tinha tudo para ir num caminho negativo, mas ele rompeu essa estrutura. E ao romper essa estrutura, pastor, qual foi o principal elemento utilizado pelo rei Ezequias para esse enfrentamento? E mais, as ações práticas de defesa da batalha, era uma demonstração de falta de fé? O fato dele ter tomado as ações que você vai descrever, demonstrava que ele não confiava em Deus? Ou a gente pode entender isso de uma outra forma? Bem, o nome dele já trazia uma mensagem. Ezequias significava, né, o Senhor é minha força, ou pode ser traduzido como também o Senhor fortalece. Ele tinha esse entendimento aqui, que Deus, ele era a força dele, e nesse entendimento, ele começou então, pela força que Deus estava dando para ele, e aí você pode, em 2 Crônicas, no capítulo ainda 29, ele começou a operar reformas na área religiosa. Aquilo que havia sido abandonado pelo seu pai,
ele começou então a retornar, restabelecer. Ele começou, por exemplo, a organizar os sacerdotes, os levitas. Ele reinaugurou ali o processo do templo, começou a estabelecer novamente os cultos a Deus, derrubou todos os postes ídolos que havia na nação, começou então a operar uma reforma religiosa, ensinar também a Torá, a lei de Deus, ensinar o povo a exercer fé novamente no próprio Deus, e ele fez isso, é uma ação de cunho mais religioso. Mas vejam, apesar dele confiar em Deus, e o nome dele já mencionava isso, né? O Senhor é a minha força. Ele também tomava atitudes, queridos, atitudes de ação prática nas questões seculares que eram necessárias. Por exemplo, ele já sabendo de que a invasão estava iminente, Senaqueribe, o rei, estava bem perto de lá, cerca de 28 quilômetros, onde foi conquistada a cidade de Laquis. Ele então tapou as fontes das águas durante todo esse período. Ele também reformou o muro, ergueu também torres, para que houvesse ali atalaias, vigias, que pudesse dar o sinal de perigo. E também, como eu disse, George, queridos, ele animou a fé no Senhor. Eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade financeira. Eu não sei se você tem aí orado, buscado a Deus, pedindo um emprego, por exemplo. Mas, George e irmãos, tem pessoas que se prostram diante de Deus, oram diante de Deus, porque entendem a oração, a importância da oração, de buscar a Deus nesses momentos delicados. Tem pessoas que vão até mais além, chegam a dizer assim, não, eu confio tanto em Deus, que eu não vou buscar socorro no médico, na medicina, um tratamento, porque Deus ele é um Deus de milagre, Deus ele é um Deus que pode curar, e ele fez isso, a Bíblia me ensina isso, então eu vou pela fé, pela oração, a conseguir a minha cura, né? E quando a gente percebe aqui essas iniciativas, a gente percebe que no plano de Deus, a gente é convidado a também tomar as iniciativas. E o que eu quero dizer com isso, que ele fez a parte. Tem um verso que dizem que está na Bíblia, eu lembro que a minha mãe sempre me lembrava disso, né? E eu vou aqui chamar a sua atenção, né? Você já ouviu esse texto bíblico? Estou brincando, né? Diz assim, faz por ti, eu te ajudarei. Complete aí, né? Que eu te ajudarei. Já ouviu isso daí, quem sabe da sua avó, da sua mãe? Não está na Bíblia, mas esse princípio ele é real, Jorge, porque você viu essa ação, e aí tem pessoas que não buscam a medicina por conta disso, e a própria palavra oração, né, já nos ensina, oração, já tem a palavra ação, essa iniciativa que você precisa tomar o passo. O filho pródigo, ele entendeu essa situação cheia de problemas, estava comendo comida dos porcos, mas ele diz, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Então, já anota aí, certo? Sublinha aí, escreve na sua Bíblia, o segredo do sucesso, pastor Tiago, pastor Ronailson, Rafael, certo? Irmã Maria, Cristóvão, e você que está aí nos acompanhando, o segredo do sucesso é você fazer uma fórmula. A fórmula é, primeiro, né, o esforço humano, a sua parte, ok? Mas também a dependência de Deus, a confiança em Deus, e aí você tem o sucesso. Interessante essa parte, pastor. Muitas pessoas têm um entendimento, como o exemplo que você colocou na questão do médico, elas às vezes pensam dessa forma porque elas têm um entendimento equivocado da forma como Deus trabalha. Quem disse que Deus não pode utilizar os medicamentos como instrumento dele para a sua cura? Quem disse que Deus não pode utilizar um médico para conduzir o seu processo de recuperação? Ontem mesmo eu estive com um médico não cristão,
que deu lições valiosíssimas para mim e para minha esposa, espirituais. Não tenho a menor dúvida de que ele foi usado por Deus naquele momento. Pastor, obrigado pela sua participação no primeiro bloco, e agora nós chegamos aí num momento muito importante para nós, que é a participação de vocês aqui do auditório, e também daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários. Quem vai ser o primeiro a levantar a mão para que o microfone vá até você e você contribua conosco? Lembrando, o nosso princípio extremamente democrático: se ninguém levantar a mão, a gente para, fica aquele silêncio constrangedor até alguém vir e nos socorrer, tá bom? Vai alguém? Vamos lá. Temos pouco. Pastor Ronailson nunca falha. Pastor Ronailson é a bola, quando você está jogando futebol, é a bola da segurança. Pastor Ronailson, bom dia, meu amigo, seja muito bem-vindo e faça o seu comentário, por gentileza. Temos um probleminha técnico. Enquanto o probleminha técnico se resolve, me pode permita, falar, pastor? Claro. Existe uma citação aqui no livro Profetas e Reis, eu li também pela manhã cedo, muito interessante, né? Diz assim, o comentário, na página 351, no entanto, o rei de Judá estava determinado a fazer a sua parte na preparação para resistir ao inimigo, e ele fez, né? E havendo feito tudo o que estava ao alcance na energia e do planejamento humano, reuniu seus exércitos e animou a ser fortes e corajosos. Ele fez a parte dele. Perfeito, perfeito. Já, ok? Pastor Ronailson. Bom dia a todos. Nós temos no exemplo do rei Ezequias lições muito especiais para a gente, né? Para nosso crescimento espiritual acima de tudo. Você vê, eu posso grifar a fala do pastor Gleidson, quando ele diz que Ezequias rompeu com um ciclo desastroso na liderança do povo de Deus. E antes de Ezequias, você tem uma realidade, depois de Ezequias, você tem uma outra realidade diferente. Mas existe uma parte no guia de estudos dessa semana, na página 91, que me chamou a atenção, que diz que tão importante quanto a liderança militar e organizacional, Ezequias ofereceu uma liderança espiritual, enquanto buscava levantar o ânimo do seu povo naquele momento assustador. Então você tem, no exemplo de Ezequias, um líder que ele buscou as suas ações militares, as suas ações governamentais, políticas, mas Ezequias não deixou de lado as questões espirituais. Aliás, a reforma de Ezequias nos mostra isso de uma forma extraordinária. Ezequias começa a sua reforma buscando primeiramente a Deus, reformando o templo e assim por diante. Portanto, a gente tem uma lição muito importante. Eu queria parafrasear o que o pastor Gleidson disse com a seguinte frase: o sucesso dá-se pelo esforço humano combinado com o poder divino. Então nós temos uma parte, essa parte é aquilo que eu posso fazer. O que eu não posso fazer é a parte de Deus. Então o que Ezequias fez? Aquilo que ele podia fazer como líder da nação, ele fez. E o que ele não podia fazer, você vai ver na afronta de Senaqueribe, que ele diz: Ezequias, você não tem um exército para montar 2.000 cavalos. Então, se nós fôssemos olhar do ponto de vista lógico, de fato, Ezequias não tinha chance de vencer a Assíria, que era o império mundial da época. Mas, como o próprio rei Ezequias fala, quando ele está animando o povo, ele diz assim: aquele que está conosco é muito maior do que o exército do inimigo. Então, você tem o exemplo de alguém que coloca imprime os seus esforços, mas não esquece de que a sua vitória depende unicamente do Deus Todo-Poderoso, como o profeta Isaías diz. Em cima das falas de vocês, há um ponto de reflexão. Será que se Ezequias tomasse apenas as ações operacionais, preparar o exército, fechar o cerco, preparar a espada, será que ele resolveria o problema? Ou se, por outro lado, ele tomasse apenas ações espirituais? Não, vamos todos orar, não precisa trancar o portão, não precisa trazer as coisas para dentro de Judá, fechar o portão, não precisa nenhuma estrutura, vamos só orar.
A gente intui que não, que esses dois elementos, eles precisam trabalhar de uma forma harmônica. Mais algum comentário nesse bloco agora? O Clésio ali atrás. Bom dia, Clésio. O microfone do Clésio ali está sendo resolvido o problema dele, lembrando que Bom dia a seu todos, comentário feliz sábado. nós iremos ler já para todo mundo. Bom dia, Clésio. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu queria comentar aqui, o pastor estava comentando sobre sobre esse você fazer, né? Se isso daí é falta de fé, né? Deus, ele na verdade nos dá condições para que a gente possa fazer. E isso, na verdade, que quando o Ezequias começou a fazer aquilo que está lá em 2 Crônicas, está descrito de uma forma mais detalhada, né? Que ele fez toda aquela estrutura, né? Se preocupou com tudo, fez um muro, né? Deus, ele estruturou na mente de Ezequias aquilo que ele tinha que fazer, né? Se a gente for lá no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, Deus diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. E lá em Filipenses 2, no capítulo 2, no verso 12 e 13, Deus, ele nos dá também esse exemplo de que nós temos que fazer, né? Porque Deus já nos dá a condição, né, para poder fazer a sua obra, né? Então, essa estrutura que Ezequias fez foi, na verdade, uma demonstração de fé, porque Deus, ele já tinha dado a sabedoria para ele para poder estruturar aquilo dali. Então, é isso que Deus, ele faz conosco, ele nos dá as condições, né, para que a gente se firme ali na estrutura, como Ezequias fez, para que a gente se prepare para aquilo que vem, né, de dificuldade, para aquilo que vem de provações na nossa vida. Então, é isso que Deus faz, Ele nos dá sabedoria para que a gente se prepare para todos os tipos de dificuldade que, porventura, venham acontecendo na nossa vida. Um ponto interessante, Clésio, que aquilo que nós não podemos fazer, Deus fará por nós. E aquilo que nós podemos fazer, Deus fará através de nós. Então, nosso único papel é permitir o Senhor nos utilizar para que nós façamos a nossa parte. Gente, vamos para os comentários. O Luiz Mendonça deseja aí um feliz bom dia para todo mundo. O Wilson Cavalcante, também um sábado abençoado. Ana Paula Rodrigues, a Kelly. E a Elaine diz o seguinte: Ezequias começou o seu reinado com sabedoria, primeira reforma espiritual, segunda estrutura física da cidade, animando o povo e incentivando a lutar por seu país, reconquistando a dignidade. Olha só a sequência que ela põe, primeiro espiritual, depois as questões operacionais, né? As batalhas do cristão são vencidas com o joelho no chão. Oramos nos fortalecendo e depois vamos para a batalha na certeza que o Senhor está conosco. Mesmo se formos derrotados, não perderemos a fé, porque a nossa confiança em Deus foi fortalecida em oração antes da batalha. Gente, obrigado, continue comentando. Vamos então, pastor, para o nosso segundo bloco. Qual foi a estratégia utilizada por Rabsaqué ao se encontrar com os líderes espirituais? Esses argumentos que ele utilizou eram verdadeiros ou falsos? Você sabe que para você vencer, você precisa ter tática. Às vezes a tática, ela é mesmo de ação bélica, ou você pode trabalhar numa estratégia de marketing. Normalmente os países que têm bomba atômica, na verdade é para dizer assim, ó, fique quietinho, eu tenho um poder tremendo, eu não quero usar e não vou usar, não tenho essa intenção, mas se for preciso eu vou usar. Então, ó, fique quietinho aí, tá bom? Então, é por isso que existe muito dessa questão. E aí, o que foi feito aí por esse comandante aí de guerra de Senaqueribe, né? O que ele fez? O Rabsaqué, ele chegou ali perto, ali do muro, e começou a levantar alguns questionamentos, né? Ele, por exemplo, ele utilizou aqui alguns argumentos que a gente pode dizer, basicamente dois implícitos. Olha, chegamos aqui em Laquis, estamos pertinho de vocês, 48 quilômetros, certo? E se a gente já conquistou todas as cidades ao redor, e os outros deuses não conseguiram resolver os problemas lá, vocês também não vão conseguir. E outra coisa, e aí ele começou até mesmo a misturar uma verdade com uma mentira. E essa estratégia também é uma estratégia do inimigo.
mencionando das reformas que Ezequias havia feito no sentido religioso, na questão de, por exemplo, tirar a adoração ali que era em Samaria e retornar para Jerusalém, certo? E aí ele estava questionando que isso não tinha aprovação de Deus, então Deus não estaria com eles, e os deuses por aí não seguraram, e esse Deus também... Ele estudou o adversário, né, pastor? Estudou. Ele conhecia a história. E quando ele estava falando isso, o pessoal chegou, fala mais baixo aí, não fala na língua que o pessoal entenda, no aramaico aí, olha, por favor, não fale, aí ele, imagina que ele alteou a voz, para que todos os que estavam ali no muro, as pessoas... Isso foi intencional, pastor? Claro, por quê? Porque assim despertaria o desespero nas pessoas, né? Nossa, rapaz, e agora vai ser invadido, e aí o povo com medo, temor. O que ele, na verdade, queria era para que o povo se entregasse sem necessidade de ter nenhum tipo de batalha física, guerra e tudo mais. Essa era a intenção, essa propaganda, né? Tem um filósofo, pastor, rapidamente, um filósofo chamado David Phelps, que disse certa vez que o medo é o pior matemático que existe, porque a gente dimensiona as coisas de uma forma errada. Então, a estratégia ali de Rabsaque era que o povo enxergasse o inimigo de uma forma maior do que verdadeiramente ele era, enxergasse as suas forças como nulas, para que eles pudessem fazer aquilo que ele quisesse. É uma estratégia de manipulação. Assim, olha, se eu trouxer 2.000 cavalos aqui, porque nós temos isso daí sobrando, não tem exército para que monte. Eu te empresto, é um deboche, né? Eu te empresto, e mesmo emprestando, vocês não têm nem soldado suficiente para montar esses 2.000 cavalos. Então, aí, o que aconteceu? O povo ficou calado, e aí vem aí, qual foi a atitude, né, de Ezequias, de que forma o rei Ezequias e seus oficiais reagiram a essas ameaças? Primeiro, ficaram calados e buscaram auxílio. Buscaram auxílio aonde? Que é exatamente nessa parte aqui, pastor, a pergunta. Por que ele fez tanta questão de falar na língua judaica, você já explicou, de que forma o rei Ezequias e seus oficiais reagiram ao serem ameaçados por Rabsaque, e qual foi a resposta dada por Deus através do profeta Isaías? Bem, eu posso, por conta do tempo, eu vou num ponto só da resposta de Deus através de Isaías. A resposta foi o seguinte: não temas, ou não tenha medo. Lembra do verso para memorizar? Eu estou no comando, não tenha medo. Interessante, se você for fazer um levantamento dessa expressão, não temas, não tenha medo, não te assombres, essa expressão você deve encontrar cerca de 366 vezes na Bíblia que você vê Deus falando para o seu povo, não temas. Que coisa linda. E se você pegar, pelo menos tomar posse, uma dessa a cada dia, você tem então essa promessa, né, esse incentivo, essa segurança, um dia para cada ano. Então, diante disso, quando a gente chega numa dificuldade, num problema, nós precisamos recorrer a Deus em oração, clamar, nos humilhar, antes fazermos a nossa parte como nós vimos, e deixar Deus ser Deus. Dizer para Deus que agora é com Ele. Dizer para Deus que você fez, obedeceu, e agora com Deus está as consequências. Senhor, agora é contigo. Eu tenho plena confiança em Ti. E aí a gente vai ver o resultado que aconteceu. Maravilha, pastor. Só um ponto aqui, antes de passar a vez aqui para a comunidade. Você mencionou muito que Deus está muito preocupado que nós não sintamos medo. Eu acho que isso é um foco de Deus. Por outro lado, se Deus está tão preocupado que nós não sintamos medo, existe um ser que está muito enganjado em que a gente possa sentir medo. Por quê? Porque quando nós estamos com medo, nós não pensamos racionalmente, nós tomamos decisões erradas, e se nós tomamos decisões erradas, nós estamos fora daquilo, do plano que Deus estabelece para nós. Vamos lá, passar aqui para a comunidade, mais uma participação, uma rápida participação, para a gente, temos poucos minutinhos aqui, 6 minutinhos no meu relógio. Vamos lá, lembrando a nossa regrinha. Mais alguém quer participar? Calma,
Um de cada vez, né, pastor? Tem para todo mundo. Não há participação, gente. Vocês vão fazer passar essa vergonha ao vivo. Clésio, obrigado, Clésio. De novo. Interessante, com o Rabsaque, ele tinha conhecimento daquilo que o povo professava, né? Rabsaque, ele chega a um ponto que ele compara Senaqueribe a um Deus, né? Aqui no verso 4 ele diz assim: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei. Se a gente for lá no Salmo 47, no verso 2, a gente vê quem é o grande rei, né? O Deus poderoso é o grande rei. Então, ele ali naquele momento, ele estava usando palavras na língua do povo, né, judeu, até mesmo para fazer com que eles ficassem, de certa forma, revoltados com aquilo, né? Mas eles já tinham a palavra do rei Ezequias que não era para eles fazerem nada. Então, ali naquele momento, eles tiveram que engolir aquilo dali que ele estava falando, né? E o conhecimento que eles tinham, na verdade, era para que eles realmente viessem a se render, para que o povo assírio fosse e tomasse aquilo ali como uma forma simples de poder subjugar todos eles, né? Então, até mesmo ali o Senaqueribe, né, ele vem e tenta mostrar para o povo que eles conheciam todo aquilo ali, né? Que o próprio Deus deles era o Deus que eles já tinham destruído em outros povos, né? E ele já tinha destruído ali Laques, né? Que era bem próximo, o pastor até falou do quilômetro, se eu não me engano era 48 quilômetros. Então eles já tinham, será que o Deus de vocês, que é o mesmo Deus que já foi destruído dos outros povos, vai salvar vocês? Né? Então ele estava tentando ali mostrar para o povo que eles poderiam se rebelar também contra o rei, né? Para facilitar até mesmo que essa rendição acontecesse. São argumentos contundentes, né, Clésio? Realmente não foi um argumento assim jogado às nuvens, foi algo mesmo de estratégia. A Elaine comenta: Rabsaque lembra a tentação de Jesus, quando Satanás foi dos pontos que ele julgava serem os pontos fracos do momento. Queria desestruturar o povo, falando bem alto na língua que eles entendessem. No finalzinho agora, pastor, existem no nosso terceiro bloco, eu vou pedir para que você dê, pelo nosso tempo, você dê uma ênfase especial nessa parte. Que grande evento profético teria se tornado impossível caso a Síria tivesse cumprido o seu propósito de destruir Judá? Ok, então vou concentrar nessa pergunta, né? Você sabe que havia uma promessa, a promessa do Messias. E a promessa era que haveria de vir ser descendente de Abraão, depois de Isaac, haveria ali o descendente vindo de Davi. Então, Jesus, ele viria para poder então salvar a humanidade. E se então o povo de Deus fosse destruído, e essa era a estratégia do inimigo, teria-se então uma dificuldade nesse processo do cumprimento dessa promessa. Então Deus, diante disso, disse: eu estou no comando. E aí o restante da história conta de que morreu e o anjo do Senhor veio, e morreu 185 mil pessoas. Se você for comparar há uns meses atrás, quando a gente chegou na taxa do Brasil em relação à questão dos óbitos por Covid, semelhante, né? Então imagine só, tudo aquilo que acabou morrendo no ano passado por completo. Sendo que esse número é um número dentro de um universo de 220 milhões, que é o povo brasileiro, e esse 180 mil era um universo muito menor. Então, proporcionalmente, foi uma devastação muito maior naquela época. Porque também eles desafiaram o próprio Deus. E aí também o que ia acontecer? Esse plano da salvação da humanidade ia ter dificuldade de ser executado, né? E se você desejar, a título de curiosidade, para pesquisar um pouco mais sobre esses registros históricos, nessas duas próximas imagens que nós vamos mostrar para você aqui, no Museu Britânico existe relatos dessa invasão de Laquis, e o rei tentando mostrar, pode passar, Júnior, ou aqui a próxima imagem, mostrando então que o rei tentou esconder essa derrota, disse que estava tudo certo, tudo beleza, ele era o cara,
mas ali o rei Ezequias estava enclausurado. Ele quis montar uma narrativa. Isso, uma palavra porque que a gente ouve muito foi hoje em dia. vergonhoso para ele essa derrota, né? Foi vergonhoso para ele essa derrota. Isso aí, próximo slide mostra justamente essas inscrições. Isso aconteceu no ano 701 a.C., e é real isso. É tanto que os babilônios, eles que estudavam também, não só esse milagre, mas também o fato do lance do sol, né, da terra, né, ter retroagido ali em 15 graus, né, que é em torno de quase, mais ou menos, 1 hora de tempo. E os babilônios que estudam os astros, né, as estrelas, perceberam isso e foram então lá buscar informação junto ao rei Ezequias. E lamentavelmente ele acabou esquecendo de falar de Deus, mostrar que o poder veio de Deus, e mostrou ali toda a riqueza. Mas isso despertou então o interesse das nações vizinhas. Poxa, que Deus é esse tremendo que vocês servem? Isso é muito interessante. Eu encerro, George, dizendo o seguinte resumo, né? Em resposta ao clamor de um rei fiel, Deus salvou o seu povo e mostrou quem ele é, o onipotente rei de Israel, que controla o destino da terra. Ele não apenas destrói aqueles que tentam destruir o seu povo, mas também oferece oportunidade para que os outros se unam ao seu povo, não importando quem eles sejam, mesmo que sejam os babilônios ou pagãos. Deus, ele estende a sua graça, certo? Para que outros também possam fazer parte desse povo. Pastor, muito obrigado. Nós direcionamos essa última pergunta exatamente nesse ponto, porque a gente gostaria de demonstrar que, embora tudo parecesse perdido, Deus estava no comando. E hoje em dia, a mensagem para nós, meus queridos amigos, é exatamente a mesma. Olhamos para um mundo com pandemia, um mundo extremamente hostil, para várias questões ligadas à área dos cristãos, e nós sabemos que o tempo do fim já está chegando, mas nós jamais podemos perder a consciência de que Deus está no comando deste mundo e da sua vida. Muito obrigado a todos que aqui participaram, estudando na nossa lição. Obrigado você também que participou em casa. E lembrando que o estudo da lição é algo fundamental para a sustentação espiritual. Por isso que nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos diariamente o conteúdo da lição e antecipadamente as perguntas, porque nós entendemos que o exercício de respondê-las te tornará um cristão melhor e mais sólido na palavra de Deus. Obrigado, ore por nós e continue estudando a palavra de Deus. Convido a todos para que fechem seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela condução desse estudo. Pedimos que o mesmo Espírito que esteve conosco possa permanecer em nós, fazendo a tua vontade. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém.